Olá, eu sou a Angel. Sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologias, casos de extraterrestre, entre muitos outros assuntos, incluindo histórias e etc. Lembrando que este é um canal eclético, cada dia falaremos aqui de um assunto diferente. Se você quer fazer parte desse canal, se inscreve aí, deixa o seu gostei e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Aquela velha era o lobisomem ou lupina. Olá, me chamo Maria Rita, nome fictício, é claro. Estou lhe mandando esse relato para contar a você e a todos os seus aterrorizados a minha experiência com o sobrenatural. E que experiência! Bem, vou começar do início. Eu nasci em janeiro de 1985. Logo que eu nasci, meu pai, que parecia ser muito apaixonado pela minha mãe, de repente decidiu que não queria deixar de viver livremente. Não queria ser preso em responsabilidades. Pois, segundo ele mesmo disse para minha mãe, ele não precisava de mulher e filho, empatando a vida dele, pois ele ainda era muito jovem, queria curtir a vida. Então, ele pegou todas as coisas dele e sumiu no mundo. Minha mãe, então, mesmo antes de terminar a dieta, voltou a trabalhar nas lavouras de café do sítio. Ora carpindo, ora plantando produtos de subsistência no meio do cafezal, também na colheita, secagem, beneficiamento, torra, moía o café também, enfim, todos os processos do café. Pelo menos meu pai teve a decência de deixar o pequeno sítio cafeeiro para minha mãe. E daquela pequena plantação de café, minha mãe tirava o nosso sustento. No sítio também tinha um cavalo, uma égua e um potrinho que cresceu comigo. Tinha também algumas poucas cabeças de gado, porcos, galinhas, vários outros animais, uma mina d'água e um açude. A minha mãe, sozinha, com um bebê recém-nascido para tomar conta de tudo aquilo, e ela dava conta. Nossa casa era uma casa bem pequena, de madeira, com apenas 3 cômodos, sala, cozinha e quarto. E tinha uma área de telha de eternite em volta da casa todinha. As portas e janelas não eram de fechaduras modernas, não. Era tudo fechado com tramelas e trancas de madeira. Por muito tempo, minha mãe deixou de viver como mulher, de se apaixonar e se dedicou inteiramente a cuidar de mim e do pequeno sítio. E ela nunca me culpou por sacrificar a sua juventude para cuidar de mim. Digo isso porque meu pai foi embora, abandonou a nós duas. E na época, minha mãe tinha apenas 17 anos. Sei que naquela época isso já era considerado uma mulher feita, mas nos dias de hoje, alguém com essa idade ainda está na adolescência, ou seja, ainda é uma menina. Bom, voltando ao relato. 15 anos já haviam se passado e eu já estava mocinha e já ajudava a minha mãe. Eu levantava cedo, pegava firme no trato com os animais, enquanto minha mãe já estava na lavoura de café. A vida era difícil, sim, mas eu fazia de tudo para tentar deixar o fardo da minha mãe mais leve. Bem, mesmo morando no sítio, minha mãe sempre fez questão que eu estudasse. Ela não queria que eu fosse como ela, que malemar conseguia escrever
o próprio nome. Bem, eu já estava a essa altura no primeiro colegial e estudava durante a noite. E o ônibus passava sempre no sítio para me pegar, me levar na escola e também para me deixar lá no sítio de volta. Eu não disse antes, mas na escola, desde quando eu comecei a frequentá-la, aos 6 anos de idade, algumas pessoas perguntavam se eu e a minha mãe não tínhamos medo, de morar sozinhas no sítio, pois o mesmo ficava no meio de um bosque, e de umas plantações de napier, ou seja, no meio do nada, meio que afastado de tudo, longe da cidade. E na cidade, todos comentavam que lá aconteciam coisas estranhas, fantasma, bichos, Ou seja, diz que lá era assombrado. Bom, na primeira vez que me fizeram essa pergunta, eu até que me assustei. Bom, me assustei um pouco. Mas quando cheguei em casa, minha mãe me tranquilizou. Disse que nosso sítio era o lugar mais seguro do mundo para viver. Então, desde essa conversa com a minha mãe, que eu não me encucava mais com o que o povo, da cidade falava a respeito do sítio. E eu sempre respondia com sinceridade, pois, na verdade, eu nunca tinha visto nada de estranho no sítio. Era comecinho do mês de junho do ano 2000 e o aniversário da minha mãe seria no próximo dia. Ela faria 32 anos. Então, sem que ela soubesse, eu estava querendo preparar uma pequena surpresa para ela. Então, enquanto ela estava na lavoura de café, eu terminei o trato com os animais, isso era uma hora da tarde, mais ou menos, e fui para a cidade. Fui a cavalo, como eu sempre fazia. Detalhe, o cavalo é o meu potrinho, que cresceu comigo. Fui até a padaria e encomendei um pequeno bolinho só para nós duas. E qual foi minha surpresa? Enquanto eu comprava o bolo, um homem estranho que eu nunca tinha visto em minha vida chegou até mim e me perguntou se eu conhecia a Maria Teresa. Bom, eu disse, esse é o nome da minha mãe. E perguntei a ele, o porquê da pergunta. Ele me disse apenas que eu era muito parecida com minha mãe, tão linda quanto ela. Achei aquele papo no mínimo estranho e saí de perto daquele homem. Disse ao padeiro para ele levar o meu bolo no sítio aquela tarde mesmo e fui até meu cavalo. Eu já estava indo de volta para o sítio, já tinha até passado a porteira e estava na estrada de terra, quando uma senhora, já com uma certa idade, cercou o meu cavalo. E o mesmo se assustou, ficou com muito medo daquela velha. Começou a empinar e me fez cair no chão. E assim que eu caí, meu cavalo saiu em disparada, correndo e relinchando pelo estradão em direção ao sítio, me deixando lá, estatelada no chão. A velha se aproximou de mim e me olhou com um ódio inexplicável no olhar e disse que eu iria pagar pelo que minha mãe tinha feito para ela e que minha mãe ia sentir o mesmo que ela sentiu. Eu não entendi nada e, para piorar, a velha começou a me bater com a bengala, até que ouvi uma voz gritando para que ela parasse de me agredir. Quando me virei, vi que era o mesmo homem que tinha puxado o assunto comigo, perguntando sobre minha mãe na padaria. Aquela velha, quando viu aquele homem, arregalou os olhos e correu para dentro da casa e fechou as portas. Eu não estava conseguindo me levantar, mas aquele estranho me pegou nos braços e me levou para o pequeno hospital da cidade. E chegando lá, o médico viu que meu joelho estava deslocado, ou seja, fora do lugar.
Aquele homem, então, ficou lá esperando o médico pôr meu joelho de volta no lugar e disse ao moço da padaria para avisar a minha mãe quando ele fosse levar o bolo para que ela não se preocupasse, pois a filha dela estava bem e que logo mais estaria em casa. Bem, já era quase 8 horas da noite quando fui liberada do hospital e aquele homem já estava me esperando lá fora com uma charrete na saída do hospital. Achei estranho eles deixarem eu sair com ele, pois eu era de menor e geralmente, eles não deixavam alguém de menor nem ser atendido e nem sair sozinha do hospital. Mas não questionei no momento. Queria era chegar logo em casa e dar os parabéns para minha mãe. Não demorou muito. Já estávamos na porteira do sítio. O homem desceu, abriu a porteira e nós entramos. E já estávamos, alguns metros na estrada de terra indo para o sítio. Mas do nada, o cavalo que estava puxando a charrete começou a refugar, relinchar, empinar e empacou. Foi quando vimos uma criatura horrível, preta e peluda e enorme, com os olhos vermelhos faiscantes. A criatura saltou em cima do cavalo, arrancando-lhe a cabeça com suas garras e dentes. Foi muito rápido e em uma fração de segundos o cavalo estava caído no chão, com seu pescoço esguichando sangue, como um chafariz. Aquele ser grotesco ficou em pé em nossa frente, rosnando e grunhindo muito alto. O pelo preto dele estava coberto com o sangue do cavalo e dava para ver que aquilo tinha uns 2 metros de altura. A fera ficou olhando fixamente na minha direção, com aqueles olhos vermelhos que pareciam faiscar como brasas de fogo. Dava para sentir o ódio daquele olhar irradiando para mim. Aqueles olhos estavam fixados em mim de uma maneira assustadora. De repente, aquele ser começou a vir na minha direção. E aquele homem que estava me levando para casa me empurrou para debaixo da charrete e sacou uma arma que ele tinha escondido e atirou contra aquela fera. Mas o tiro pegou de raspão e o ser veio na direção do homem e apenas com um tapa arrancou-lhe a arma da mão e com a arma também arrancou quase a metade do braço do homem. O homem caiu no chão, segurando a parte do braço que lhe restou. O monstro começou a vir na minha direção de novo, babando, espumando de ódio. Quando aquilo estava a menos de 1,5 metros de mim, apareceu outro monstro, igualzinho a ele, só que esse tinha os olhos amarelos, isso eu lembro bem, e deu um uivo muito alto. E o monstro que estava vindo para cima de mim parou, virou e com muita ferocidade partiu para cima da outra fera. E os dois se embolaram no chão, chegava a levantar poeira. Eles estavam se arrebentando com mordidas e cortes de garras, unhas. Era pelo e sangue voando para todo lado. Depois de muito embate, aquela fera de olhos vermelhos jogou a outra fera longe. Mas quando a besta de olhos vermelhos ia matar a outra fera, vi que o pedaço do braço daquele homem que muito me ajudou, aquele pedaço de braço segurando a arma estava do meu lado. Então eu peguei a arma e dei vários tiros naquela criatura horrorosa e ela tombou. Caiu no chão já sem vida. Foi quando a outra fera começou a vir na minha direção.
olhei para o tambor da arma e vi que tinham ainda 2 balas ou projéteis. Então, mirei na criatura e ela não fez cara de raiva, continuou vindo na minha direção. E eu, com muito medo, fui atirar na fera. E aquele homem, se esvaindo em sangue, gritou: "Não atire, Maria Rita! Essa fera é sua mãe! Essa fera é Maria Teresa!" As palavras dele me deixaram chocada. Chocada a tal ponto que deixei a arma cair no chão. Aquela fera, então, chegou bem perto de mim, me farejando, e depois correu na direção do nosso sítio. Bem, nós estávamos mais perto da cidade que do sítio. Então, eu e aquele homem andamos até a porteira. Bom, fomos bem devagarinho, afinal, eu ainda estava com muita dor no meu joelho. E o homem, né, estava sem a metade do braço, se esvaindo em sangue. A fera de olhos vermelhos era a maldita velha que me bateu com a bengala. Assim que chegamos na porteira, tivemos a sorte do motorista do ônibus da escola passar lá com seu carro e nos dar uma carona até o hospital da cidade. Chegando lá, o homem disse para o médico que tínhamos sido atacados por uma onça e ele não conseguiu matá-la. No outro dia, bem de manhãzinha, minha mãe foi nos buscar no hospital. Me buscar, né? E acabou me contando que aquele homem que tanto me ajudou e protegeu era o meu pai. O pai que eu nunca conheci. Então, eu perguntei para ela o porquê daquela velha que virava bicho querer me matar. Aí ela me explicou tudinho, que um dia, há alguns anos atrás, o filho daquela senhora apareceu no sítio em uma noite enquanto ela estava guardando o café seco no paiol e tentou abusar dela. Então, ela virou a fera e deu cabo dele. Mas ela nunca imaginou que a mãe dele sabia que tinha sido ela a dar cabo daquele canalha. E muito menos ainda que a velha também virava bicho. O corpo da velha nunca foi encontrado. Meu pai, depois do ocorrido, passou a me visitar com mais frequência. A minha mãe, esta acabou se casando com o motorista do meu ônibus, que mais tarde descobrimos que também era um licantropo, e ele e a minha mãe até hoje vivem a correr pelos bosques da região. Eu nunca ativei a sina, bem, pelo menos até agora, né? Bom, já estou com 36 anos, acho que nem vou ativar. Também tenho uma filha, Maria Eduarda. Agora ela está com 15 anos e nem sinal de que vai ativar a sina também. Aliás, acho que nem vai ativar. Mas para garantir, né? Ainda moramos no mesmo sítio e vivemos muito bem. Beijos, Angel! Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, como eu já disse, se inscreva no canal, deixe o seu gostei. Também ative as notificações do canal caso você queira continuar recebendo o conteúdo desta aqui que vos fala, a Angel. Também quero falar para vocês que vendo que este canal não é monetizado, se vocês quiserem estar contribuindo para o canal, vocês podem usar a chave do Pix que estará em cima, que é a mesma chave do canal principal, do canal Angel Black Contos de Terror. Foi uma honra estar com vocês por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!